Atenção, atenção, molecada, acabou o recreio, formem a fila, a aula vai começar. Tá bom, depois a gente faz mais, beleza. E aí, galera, um dos assuntos mais legais pra gente introduzir o tema de aprender a aprender, de, enfim, pesquisar no Google e tudo mais, eu acho que é dar uma base por que a gente acha que é tão importante essa habilidade e por que a gente acha que essa habilidade ela não foi treinada ao longo da nossa vida. Primeira coisa é entender que as escolas, enfim, toda a nossa vida que a gente passou estudando, ou aprendendo, ou tentando aprender, enfim, na época de maternal, de escola, ensino fundamental, depois ensino médio, etc., a gente meio que foi sendo treinado a captar respostas padrões, a aprender a dar resposta a padrões, na verdade, pelos professores. Se a gente for parar para pensar, a gente até fala bastante sobre isso no curso da Dobra, no Hacking da Dobra, a gente está vivendo uma transição de era, onde a gente, hoje, praticamente toda a sociedade que a gente está organizado, que a gente vive, ela se espelha e se baseia muito na Revolução Industrial. As escolas, propriamente dita, elas foram criadas durante a Revolução Industrial e o motivo de ter sido criada uma escola era que as fábricas estavam precisando muito de mão de obra, precisavam muito de pessoas para operar as máquinas, pessoas para fazer parte das linhas de produção, e o que a galera fez foi criar escolas para ensinar as pessoas em massa a poderem participar dessas produções. E o que aconteceu foi que a escola, como ela é hoje, como ela ainda é hoje, na verdade, como a gente passou pela nossa infância inteira aprendendo, ela nada mais é do que um modelo onde replica um pouco as coisas que acontecem numa fábrica, numa indústria. Ela é totalmente linear, a gente tem que passar de série para série, ela é totalmente repetitiva, a gente tem que ficar repetindo as informações, repetindo os estudos para depois passar por um teste e ver se a gente foi realmente, se a gente passou naquele teste, se a gente consegue responder as respostas que os professores estão esperando. E basicamente o que a gente aprende na escola é a estudar coisas que já foram feitas para responder exatamente do jeito que a escola espera que a gente responda. Acho que o melhor jeito de eu explicar isso, não é nem eu ficar falando aqui, é mostrar um TED rapidinho do Murilo Gun, onde ele fala que escolas matam a aprendizagem. Tem um trechinho do vídeo que eu vou colocar aqui para vocês verem, que ele explica de uma maneira muito legal. E é interessante que a escola, ela tem esse modelo industrial, né, focado em dar informação. É bem industrial. É industrial e a criança é o produto que fica na esteira. A criança vai na esteira, primeira série recebe um conteúdo, segunda série outro conteúdo, terceira série outro conteúdo, quarta série outro conteúdo. Todos recebem o mesmo conteúdo, na mesma velocidade, no mesmo ritmo e são testados iguaizinhos nessa esteira. E aí recebe um monte de informação que na era da informação está abundante e não desenvolvem o cinto do Batman. Já percebeu que a escola, ela parece com a indústria, com um presídio, com um quartel e com a prisão? Já percebeu? É um lugar que as pessoas acordam cedo, muros altos, todo mundo fardado, entra em salas ou celas onde ficam obedientes. Para fazer xixi tem que levantar a mão até que toca um sinal e elas podem ir no pátio, tomar um sol e comer um lanche. Isso é uma escola, um presídio, é um quartel, é uma indústria. Todos funcionam no mesmo padrão. E é claro que aqui a gente não está querendo criticar o modelo de ensino, o modelo de escola, não é nada disso. A gente acha que tem uma grande importância, nem vou entrar nesse mérito, nessa discussão. Mas o que é meio que fato é que a gente é meio que treinado a tentar decorar algum assunto para depois responder a resposta que a galera está esperando da gente. E isso acaba meio que nos limitando, a gente acaba meio que ficando viciado nesse modelo de procurar algum assunto pronto já para daí criar uma resposta que já é padrão. E acaba meio que limitando um pouco nossa criatividade, mas nem vou entrar muito no mérito de criatividade aqui, acaba também limitando um pouco a nossa habilidade de ir atrás de respostas novas. Até o próprio Murilo Gun fala muito que quando a gente é criança, a gente tem muito essa habilidade de ser curioso, de ir atrás de informação, de perguntar muito por quê. Mesmo não existindo o Google quando a gente era criança, por exemplo, a gente estava lá sempre procurando tentar entender por que as coisas aconteciam daquela maneira. E o que acontecia é que a escola é meio que nos podando, porque se a gente desse uma resposta diferente do que eles esperavam, eles consideravam a resposta errada, e até a nossa criação dentro de casa acabava meio que também podando essa nossa vontade, essa curiosidade de querer aprender mais coisas e querer entender como exatamente as coisas funcionam. Provavelmente tu deve lembrar
se talvez tu não viveu isso com teus pais, enfim, com quem te criou, talvez tu conheça alguém que já passou por isso, que é uma criança lá puxando a camisa do pai, enfim, do mentor, dizendo, pai, por que acontece isso? Pai, por que acontece aquilo? E aí, geralmente o adulto vai lá e fala, para de perguntar por quê, ou para de incomodar, para de encher o saco, e aí a criança, aos poucos, ao longo da vida dela, vai meio que perdendo essa vontade de entender por como é que as coisas funcionam e começa a perder também um pouco a vontade de perguntar por quê. Por ter um pouco de vergonha de mostrar para os outros que não sabe de alguma coisa. Na escola, se uma criança levanta a mão e pergunta alguma coisa por quê, ou tenta entender um pouco mais sobre algum assunto, às vezes ela até é motivo de chacota ali, a galera acaba meio que rindo dela, porque ela tá querendo entender alguma coisa melhor. Além dessa nossa criação, enfim, desse nosso modelo de ensino, acabar também meio que tirando esse nosso brilho no olho, essa vontade de ser curioso, de perguntar, de entender um pouco mais as coisas, acaba também que faz a gente meio que ficar numa eterna zona de conforto, assim, a gente acha que entendendo aquilo que nos foi proposto, a gente não precisa mais pesquisar nada, não precisa mais ir atrás de nada, e o que acontece é que a gente também acaba ficando acomodado de buscar mais informação. O Felipe Mignoni, da Perestroika, ele tem um jeito de explicar a zona de conforto e essa questão de a gente ter um pouco de medo ou de uma sensação de que nos tranca, de querer buscar alguma coisa que está fora da nossa zona de conforto, que é muito legal. Eu vou pesquisar aqui também para mostrar para vocês. Puta, meu, eu demorei um século para achar isso aqui. Zona de conforto, eu digo que é uma linha imaginária, certo? Onde as coisas que estão dentro dela, eu me sinto confortável de fazer. E as coisas que estão fora dela, eu não me sinto confortável de fazer. E pode ser coisas complicadas, como, sei lá, pular de paraquedas. Ou viajar para um país que eu não conheço a língua. Ou, sei lá, me aproximar de alguém que eu não conheço em um restaurante. Ou podem ser coisas mais simples. Tipo, vou ficar uma semana comendo beterraba. Comer beterraba para mim seria sair muito da zona de conforto. Tá? Eu odeio beterraba, mas eu nem sei por quê, porque eu não como. Mas eu poderia tentar falar, eu consigo comer uma beterraba, então eu vou ficar essa semana, todas as refeições tem que ter uma beterraba. E aí tem uma coisa interessante aqui, vocês que são de fora, vocês não sabem disso, mas para ir para Gramado, aqui de Porto Alegre, tem 2 caminhos. Tem a Rota Romântica, que é um caminho clássico, que todo mundo usava antes, e na década de 60 ou 70, não sei bem quando, construíram a Estrada de Taquara, que é uma outra estrada. A última vez que eu fui para Gramado, eu fui pela Estrada de Taquara. E o motivo pelo qual eu fui pela Estrada de Taquara é porque a penúltima vez que eu fui a Gramado, eu tinha ido pela Estrada de Taquara. E o motivo pelo qual a penúltima vez eu fui é porque da antepenúltima eu tinha ido pela Estrada de Taquara. E o motivo é porque a primeira vez que eu fui de carro, eu fui pela Estrada de Taquara. E o motivo pelo qual eu fui é porque o meu pai, da última vez que eu tinha ido pela Estrada de Taquara. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que eu chegava na bifurcação e falasse, puta que pariu, agora eu tenho que escolher, que merda. Não ficava angustiado, não era uma síndrome do pânico, entendeu? Era só que, eu estava confortável, eu conhecia aquela estrada, então eu nem cogitava outra. Pegava a Estrada de Taquara. Mas, cara, pode ser uma coisa tão simples quanto experimentar um outro caminho. E, quando eu faço isso, eu amplio minha zona de conforto, porque pode ser que eu descubra que, na real, eu até gostei de ir para a Estrada de Taquara. E aí, quando eu fui para a Estrada de Taquara, eu decidi comer beterraba no restaurante. E aí eu cheguei no restaurante e tinha uma menina sozinha e eu me aproximei dela e fui falar com ela. E aí depois a gente foi junto para Nova Zelândia pular de paraquedas. Então tá na zona de conforto nada mais é do que a gente só fazer coisas que a gente já sabe fazer e já se sente confortável de fazer. Então quanto mais coisas a gente aprender a fazer nova, mais a gente está ampliando a nossa zona de conforto, mais a gente está ampliando a nossa capacidade de aprender. Acho que tudo isso se conecta e tudo isso serve para corroborar essa nossa... Corroborar, existe essa palavra? Corroborar. Pesquisa aí. Corroborar. Transitivo direto e pronominal, dar ou adquirir força, robustez. Corroborar. Ratificar, confirmar. Isso aí. Corroborar. Tudo isso meio que serve para corroborar a nossa tese de que, cara, talvez aprender a pesquisar no Google, aprender a ir atrás da informação, seja uma das habilidades mais importantes desse momento que a gente está vivendo. Beleza? É isso aí e vamos para a próxima aula.